Olá, inicia-se então o capítulo 3 da apostila, capítulo no qual estudamos o controle de fluxo, que nada mais é do que os recursos que até então temos até visto ao longo do curso, como a declaração if, a declaração for, dentre outras. Então esse capítulo vai apresentar, além das já conhecidas, outras que então não utilizamos. Então a primeira delas é o if, no qual já temos usado ao longo do curso. O if consiste de testar uma expressão. Caso ela seja verdadeira, um comando ser associado, ou seja, um comando ser processado caso essa expressão avaliada seja verdadeira, seja true. Aqui temos um experimento em que está testando se a variável x vale 10. Caso esse teste seja verdadeiro, é atribuída a variável y o valor 20. Então, primeiro faz um teste condicional usando o operador relacional, o que nós já vimos, igual a igual. Se essa condição for true, a variável y recebe 20. Então, esse aqui é um exemplo de uso da declaração if. Além da if, nós encontramos também o if-else. Lembrando que if quer dizer se e o else quer dizer se não. Ou seja, se a expressão avaliada for verdadeira, ele vai executar esse bloco de comandos, nesse caso o comando 1. No entanto, se essa expressão avaliada não for verdadeira, ele vai fazer um novo teste, nesse caso com a expressão 2. Se a expressão 2 for verdadeira, ele executa o comando 2. E caso nem a expressão 1 nem a expressão 2 sejam verdadeiras, o else será executado, executando o bloco de comando 3. É importante frisar que tanto o uso do else quanto o else if são opcionais. Você pode utilizá-los ou não. Então, se você quer fazer um teste, uma variável pode ter vários valores, você quer fazer uma ação apenas se um deles for verdadeiro, você pode usar a estrutura if, else para fazer esse teste. Aqui temos um experimento. Ó. Note, se a variável x valer 10, a variável y recebe 20. Aqui tem um teste, que é o se não se, é o else if. Se ela valer 11, a variável y recebe outro valor, no caso 30. E finalmente, caso nem a primeira expressão nem a segunda sejam verdadeiras, recebe 40 variáveis usando o bloco else. É um exemplo puramente didático esse aqui. Além do if, else, if, else, nós encontramos também na linguagem o aninhamento. O que é o aninhamento? O aninhamento não é mais que um if dentro de outro if. Então você pode usar um if dentro de outro, não tem nenhum problema. Quando você encontrar isso, você já vai estar trabalhando com aninhamento, como é o caso aqui apresentado. Nós temos um if, deixando essa variável maior que 10, se isso for verdadeiro, o que está dentro desse if é executado. Nesse caso, verificado se a variável x vale igual a 11, se for, a variável y recebe 20. Ok? Vamos então agora ao próximo bloco, ao próximo tópico, que é o tópico 3.3, que testa o comando loop for. O loop for, por sinal, já foi visto ao longo do curso, no primeiro capítulo, no qual nós usamos uma lista para mostrar uma informação. Se os senhores recordarem, vão lembrar dessa etapa, no qual usamos uma lista para testar o loop for. Então, observem que o loop for consiste de ter uma variável de contagem, que recebe um valor inicial, aqui um bloco de teste condicional, de modo a verificar se a condição de término foi alcançada, e finalmente a condição de incremento. Tá? Então, o loop for é um dos loops mais utilizados, que permite incrementar de um valor inicial até o valor final, incrementando a cada interação que é executada. O comando while também faz parte do grupo da estrutura de repetição, ou seja, ele permite repetir um bloco de código enquanto uma condição avaliada por verdadeira. Então você escreve while, quer dizer enquanto, a expressão, enquanto essa expressão for avaliada como verdadeira, os comandos associados a esse loop serão executados. Aqui temos um experimento. Note, a variável x recebe 1. Enquanto x menor ou igual a 10 for verdadeiro, ele entra no loop. Deixa eu organizar melhor esse comentário. Enquanto x for menor ou igual a 10, ele vai entrar no loop para fazer o quê? Nesse caso, só está incrementando a variável x. Então vamos entender como é que está sendo feita essa mecânica. X igual a 1. 1 é menor ou igual a 10, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então ele vai entrar no loop. E nesse caso aqui só tem um incremento da variável x, ela passa a ser 2. Aí ela volta de novo para o loop. 2 é menor ou igual a 10, verdadeiro ou falso? Também é verdadeiro. Entra no loop e incrementa novamente a variável, vai para 3. Vai ficar nesse loop até que essa condição seja falsa. Quando ela for falsa, o loop while vai se encerrar. O loop do while é a mesma intenção que o for e o while se propõe a fazer, repetir um bloco
um determinado número de vezes. Só que a diferença do loop do while é que o teste é feito ao término, não no início. Então, nota, enquanto no loop while o teste é feito logo no início, e se a condição avaliada for falsa, ele nem executa o bloco de repetição, no loop do while o teste é feito ao término, ele fica ao final. Vamos ver aqui um exemplo prático. X igual a 1. Do, ele entrou no loop while, no loop do while. Incrementou a variável x. A variável x deixou de ser 1, passou a ser agora 2. E aqui vem a pergunta. 2 é menor ou igual a 10. É verdadeiro ou falso? Nesse caso é verdadeiro, porque 2 de fato é menor ou igual a 10. Nesse caso ele volta para o do e fica repetindo esse bloco até que essa condição seja falsa e encerre o loop. No entanto, se fizermos isso aqui, a variável x recebe 100. Ele vai entrar no do da mesma forma, vai incrementar a variável x, que vai passar a ser 101, e vem o teste em seguida. 101 é menor ou igual a 10, verdadeiro ou falso? Nesse caso é falso. Ele não vai repetir o bloco while, do while e vai continuar o fluxo do programa. No entanto, observem a diferença desse para o loop while anterior. Ele executou pelo menos uma vez os comandos que estão dentro do bloco do while, mesmo a condição sendo falsa. No loop while isso não aconteceria, porque o teste é feito logo no início. Já aqui, o teste é feito ao término, é feito no final. Então, mesmo a condição sendo falsa, ele permitiria, pelo menos uma vez, executar aquele bloco de comandos. E, finalmente, encontramos o bloco switch case. O bloco switch case permite fazer o que o if faz. Tá? Você pode usar o if ou o switch case. O switch case você utiliza para comparar, fazer comparações do seu programa. Então, quando existem muitas opções a serem testadas para tomar uma decisão, muitos ifs seriam necessários. Neste caso, o uso switch case facilita o processo. Então, como programador, você pode usar o switch ou o if. O resultado é o mesmíssimo, tá? Você vai escrever switch, a variável que você deseja testar, e vai colocar os diversos valores que ele pode assumir. Caso nenhum valor seja encontrado, você tem a opção default. A opção default é uma opção que vai ser executada caso nenhum case anterior tenha sido tratado, tenha sido executado. Aqui temos o experimento. A variável x recebe o valor 2 e entra no switch x, ou seja, é na seleção de casos dá para usar a variável x. E vai começar a testar. Caso a variável x seja 1, ele vai fazer isso aqui, y igual a 10. Caso a variável x seja 2, ele vai fazer isso aqui, y igual a 20. Caso a variável x seja 3, ele vai fazer esse comando aqui, y igual a 30. E caso a variável x não seja nenhum, nem 2, nem 3, ele pode executar o valor default. O valor default é uma espécie de else do switch. Nesse caso, vai fazer a variável y igual a 0. Como a gente inicializou a variável x com o valor 2, ele seria executado, nesse caso, o case 2. É importante frisar que em cada case deve haver esse tratamento, tem que ter esse comando break para encerrar o processamento do case, senão ele continua tratando os cases que estão listados a seguir. Tá? Bom, senhores, esse então foi o capítulo no qual nós tratamos das declarações de controle da linguagem C#. Tá? Então nós vimos aqui o if, vimos o for, vimos o while, do while, vimos também o switch. Muitas dessas estruturas nós já vimos usando ao longo do curso, principalmente o if e o for. Então, por isso, que revise o que foi apresentado e faça a experiência que está sendo solicitada. A experiência solicitada nada mais é do que aquele exercício que nós fizemos no capítulo 1, referente ao loop for, onde tínhamos uma lista, um valor inicial e um valor final. Você estava lá o valor inicial, o valor final, e era impresso na lista todo esse conteúdo, de modo que a gente pudesse ver a impressão de acordo com o valor inicial e final digitados. Então, é o mesmo experimento, só que ao invés de usar o loop for, a gente vai usar o loop while para fazer isso. Então, o desafio agora é pegar aquele exercício, refazê-lo, mas ao invés de usar a estrutura for, usar a estrutura while para testar. Então, agradeço a atenção de todos e nos vemos no próximo capítulo. Até mais!